Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este serviço divino para louvarmos o santo nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar juntos, é 357, o hino 357. Lembramos aos caros irmãos e todos que estão ouvindo ou conectados a este canal, de que este santo serviço é aqui para um consolo, tanto da Irmandade do Brasil, como também da Irmandade de todo Portugal e Europa, que deve estar conectado nesta hora. Tivemos este parecer de ter este serviço, que serve de uma consolação para famílias lá enlutadas em Portugal, e não só a do caro irmão Antônio Fonseca, mas de tantas outras que também o Senhor recolheu. E aqui no Brasil também o Senhor recolheu muitos. Essa semana passada tivemos aí uma quantidade de 20 pessoas, mais ou menos, nossos irmãos que se foram, e não foram feito funeral. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. Mas o funeral, como vai se fazer o funeral para o irmão Antônio, será feito lá em Portugal, na cidade do Porto. Um dos anciãos de lá atenderá o funeral junto ao corpo do irmão Antônio, que por um espaço que as autoridades deram para se realizar por uns 15 minutos. Aqui nós não temos tido esta liberdade, mas assim, para fazer esse serviço, que podemos dizer, um serviço consolador, de consolação. Ninguém está fazendo 2 funerais, um lá e outro aqui. Isso aqui é uma consolação muito grande para a nossa querida Irmandade de Portugal, que é a nossa Irmandade co-irmã. A língua mãe é lá. O Evangelho foi muito bem aceito lá. Os servos de lá receberam, desde o início da obra, se não me engano, em 47, quando foram para lá os irmãos daqui, eles receberam os que foram daqui, e tudo foi ensinado pelos que Deus deu por guia e pelos servos daqui do Brasil. Eles receberam com muito carinho, e até hoje nos recebem com muito prazer. Quando se chega na cidade, o dia da chegada de reunião, é um grupo de irmandade nos esperando. Isso nos constrange, isso nos esforça a lembrar com mais carinho aquela irmandade. Por isso, então, este serviço, irmão, não é o que salva. Esse serviço é o que vai acontecer, isso aqui vai conscientizar muitas almas que a morte não é nada perto da vida eterna. E a oportunidade como essa, Deus criou para essa conscientização chegar às pessoas que Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Ele é a vida depois da morte. Todos os que em Cristo dormem, com Cristo ressuscitarão. Então, o trabalho não é para o irmão Antônio, e nem para algum que já se foi. O trabalho é para os que estão aqui. Que Jesus Cristo mesmo disse à mulher que quando ele ia sofrendo umas agressões, a mulher chegou perto dele, bem-aventurada, aquela que te amamentou, assim com tanta ternura, falando isso para ele, ele disse ainda: bem-aventurado o ventre que te gerou. Ele, com olhar de piedade, vendo que ela não tinha enxergado a graça, disse para ela: mas bem-aventurado é aquele que ouvia a minha palavra e guardava. Dizer
que a salvação estava na palavra dele, não estava nos laços de família. Então, irmão, o Senhor prepara isto aqui, eu me alegro muito por isso aqui. E sinto uma comunhão muito grande. Talvez ainda haverá algum que ainda não compreende, mas os dias trará à luz todas as coisas. Cantemos o hino, então, é o 347. 357. Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora vamos juntos orar a Deus. Oraremos ao Senhor, pedindo a Deus que console o coração de todos aqueles que estão enfermos e alguns que também o Senhor já levou algum ente querido. Deus é poderoso para consolá-los. Mas a nossa fé e a nossa esperança não terminou. Tudo se termina quando chega a morte. Mas para o cristão não. Para Cristo não. Ele foi à morte e ainda está reinando. Ressuscitou e reina à direita de Deus Pai. A morte foi um passo, foi um degrau, foi um obstáculo que
que foi vencido com poder, chamando-o para si. O Filho de Deus chamou para si todo o império da morte, o inferno, chamou sobre ele, e dele saiu vitorioso e triunfante. Então, irmão, nós, quando lembramos de morte para a humanidade, é uma fala muito triste e uma fala forte que as pessoas se entristecem. Mas, irmão, todo aquele que tem Cristo é diferente. Ele tem aquele com ele que venceu a morte. Então, não há motivo de preocupação e de desespero. Como já vamos cantar, um pouco vamos cantar um hino. E depois de ressuscitados, estando com Deus, no cântico diz, nós reencontraremos. Quer dizer que esta partida desta vida é alguma coisa mais ou menos assim, falando numa fala bem suave e juvenil. Depois não se encontra. É isso aí. Depois não se encontra. Nós vamos encontrar de novo? Vamos. Eu vou ir no primeiro. Você me espera lá? Te espero. É isso aí, irmão. Essa é a fé. Então, quem venceu esse obstáculo e essas garras do inferno foi Cristo. Ele indo à morte e saindo dela, ele venceu a morte. Então, é preciso divulgar. É preciso pregar. É preciso ensinar. É preciso que Deus dê confiança nas explicações da palavra para conscientizar a humanidade que tem vida depois desta vida. Então, vamos agora ajoelharmos para orar a Deus. O Senhor dará oração a um dos servos que aqui estão. Pediremos a sua palavra e a sua benção. E sobre toda a Irmandade lá de Portugal, também da Europa, onde estão ouvindo com tanta tristeza. E nós estamos aqui também tristes, consternados, irmão. E faz muito tempo o irmão Antônio passou por aqui, congregou com nós, jantou conosco, deixou aquele semblante de alegria, alegre com todos nós. Adivinhávamos a sua conduta e a sua pessoa, o homem equilibrado, o homem manso, amigo. Isso nos deu grande satisfação de poder ter vivido alguns dias ao seu lado. E assim terminou o caminho do irmão Antônio. Aqui, o eterno vai ser. O eterno virá. Vamos juntos orar a Deus. Amém. Irmão Hélio. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus e bom Pai que está no céu, Criador e formador de todo o universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por grande graça e misericórdia, Pai nosso também, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nos apresentamos, e nesta manhã, Senhor, neste santo culto que preparaste de uma forma extraordinária, Senhor, na verdade, mas aqui estamos porque, Senhor, todo momento que tivermos a oportunidade de estarmos, Senhor, louvando o Teu nome e orando a Tua face, temos por certo que os Teus ouvidos estão inclinados à voz da nossa súplica. Senhor, queremos de início de render graças ao Senhor
pela obra de salvação que operaste conosco, Senhor, o teu plano eterno de ter enviado o teu Filho nesta terra, e nós que andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, agora nós somos ovelhas do teu pasto, e Jesus Cristo é o nosso pastor, e nós vamos marchando e sendo instruído pela tua bendita palavra, e em nós tem esta gloriosa esperança da vida eterna no teu reino. Assim, Senhor, recebe nesta manhã o nosso louvor e a nossa gratidão na tua presença. E enquanto estamos nesta vida presente, Senhor, cheia de tanta luta, adversidade, enfermidades, provas, tribulações, Senhor, precisamos do teu socorro, precisamos da tua direção sábia e precisamos da tua mão forte estendida para nós. Te rogamos abençoar este santo serviço, Senhor, que foi iniciado em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu servo que está, Senhor, adiante de nós, queira colocar palavras de vida eterna na sua boca, como já o abençoaste e como já deste, Senhor, palavras que ardeu o nosso coração. Continua em tudo guiando, queira abençoar os que aqui estão, é um pequeno número na verdade, mas certamente muitos estão na mesma comunhão, Senhor, neste momento, conectados, ó Senhor, não somente no sentido das ondas físicas, mas principalmente conectados na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, na tua presença. Abençoa a todos, queira nos cobrir, Senhor, com o manto da tua justiça. Te rogamos abençoar, em particular, Senhor, a querida Irmandade ali de Portugal, que está consternada também de luto, Senhor. Tu tens o bálsamo que consola todas as dores. Unge com este bálsamo, Senhor, não só a Irmandade de Portugal, mas também aqui do Brasil. Quantas famílias que também passaram recentemente, como disse o teu servo, ainda nesses dias próximos passados, muitos, ó Senhor, alguns servos teus também do ministério, ancião, diácono, cooperador de jovens, que dormiram no Senhor. Ó Senhor eterno, consola as famílias pelo amor do teu nome. E abençoa, Senhor, todos, conforme ouvimos, ó Pai, somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, o nosso lar está no céu, e nós estamos marchando com esta gloriosa esperança. E guarda-nos todos, para que quando chegar também a hora da nossa morte, Senhor, ou ela se aproximar, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, prevendo a sua partida em breve, escreveu para o amigo, irmão, conservo, e que ele conhecia desde menino, a Timóteo ele disse: a minha partida está próxima, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora aguardo a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a vinda do Senhor. Ó Deus Pai, permita que possamos amar a vinda do teu Filho, nos desligando deste mundo, Senhor, da maldade, da vaidade e do pecado que nele há, e ligando-nos a Ti pela Tua palavra, pelas Tuas virtudes e pela Tua grande misericórdia. Quem ama o mundo não ama a vinda do Senhor. Permita que sejamos
inimigos do mundo e amigos teu, ó Pai, e que amemos a vinda do teu Filho. Assim, Senhor, em tudo queira guiar, abençoar os que aqui vieram, pequeno grupo de músicos, de irmãos e de irmãs, os caros irmãos da parte técnica que dão suporte, Senhor, para possibilitar esses cultos online, incansavelmente aqui estão, e na madrugada também trabalham. Recompensa a todos. Abençoa os irmãos que estão fazendo a tradução de Libras, e abençoa, Senhor, este santo serviço na tua presença, sobretudo enviando-nos do céu um conselho santo da tua bendita palavra, pois a tua palavra, Senhor, é que nos consola, que nos reforça, que nos aumenta a fé e que nos leva para a eternidade. Em tudo queira nos abençoar e guiar, perdoa nossas faltas e te rogamos tudo com agradecimento. No nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que foi enviado a esta terra como um cordeiro imaculado para dar a sua vida e resgatar a igreja. E como cordeiro, ele cumpriu a missão, foi morto, foi ao seio da terra, foi ao reino da morte, mas a morte não o pôde reter. Ao terceiro dia foram soltas as garras da morte, foram soltas as ânsias da morte, e ele ressuscitou triunfante sobre ela e abriu-nos o caminho do céu. E ele mesmo subiu e está à tua direita e intercede por nós eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos aguardar que por um dos servos de Deus, o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Os dias que estamos vivendo, não está tendo espaço para se realizar funerais em tantas famílias de nossos irmãos que também gostariam de ter um trabalho de funeral junto ao corpo e junto aos familiares. Mas dada a situação de exigência e obrigações que temos perante a lei, não tem se realizado. Pedimos às caras famílias que se consolem, como já o Senhor deu de dizer, a salvação não é pelo ir fazer ou não fazer o funeral. A salvação é as obras de cada um e o temor com que serviu a Deus. Então, o funeral Deus sempre preparou, que foi uma porta que Deus abriu para se anunciar, para se falar, para levar ao conhecimento de muitos o fim de toda pessoa. A palavra mesmo diz, é melhor ir na casa do luto do que onde há banquete. Então, ali onde há luto, o coração da pessoa fica mais assim, contristado, abatido, pesaroso, fica uma pessoa mais maleável e vê que aquilo que ele está vendo é uma pura verdade e que aquilo vai acontecer um dia. Então a pessoa se abranda. E num funeral, quando é explicado a palavra de Deus, há muitas conversões, muitas almas se chegam à graça. Já foi dado isso, temos conhecimento de pessoas que deixou, mas quando viu o funeral do pai ou do avô, ou que viu o funeral de um neto e que ouviu a palavra, não teve dúvida, retornaram todo para a igreja e estão servindo a Deus.
porque a morte do justo traz vida. Quando Cristo morreu, na sepultura, a sepultura rachou-se as pedras do sepulcro e muitos dos que estavam lá ressuscitaram, mostrando claramente que aquela morte trazia vida para o mundo. De maneira que então, queridos irmãos, a conscientização da salvação é nesta hora. A pessoa vê ali, entendeu, meu pai, minha mãe, serviu a Deus tantos anos, meu avô, e agora foi embora. O que ganhou? Não. O que ele ganhou foi servir a Deus a vida inteira e partiu com a esperança da vida eterna. Irmãos, lembremos disso. O que é melhor para a pessoa? Ter uma esperança ou não ter nenhuma? O que você prefere? Ter uma esperança ou não ter nenhuma esperança? Não vamos entrar no detalhe, mas é caso de se embeliscar no assunto. Aquele que compra um bilhete de loteria é uma fraçãozinha só, com aquela fração ele tem esperança de, talvez até de ganhar. Mas nunca ganha, porque é milhões e milhões e milhões. Aqui não. Todos que entram nessa carreira é premiado. Então leva, parta daqui com um bilhete premiado. Desculpe falar, o bilhete leva consigo a salvação e a vida eterna. Isso não é uma hipótese que pode acontecer, isso é verdade, isso vai acontecer. Como Paulo falou aos coríntios, os que correm no estádio, todos correm, mas quem leva o prêmio é um só. Mas quem corre na graça de Cristo, todos são premiados. Quem chega primeiro, quem chega depois, quem é mais esperto, quem é mais devagar, quem tem mais velocidade, quem não tem, quem tem melhor físico, quem não tem, chegou até o fim, é coroado. É isso que é a salvação que o Senhor propõe. Então, de maneira que agora vamos aguardar se o Senhor trouxer avante a um dos anciãos que aqui estão para ler a palavra. Seria muito bom. Trouxemos aqui também para a Irmandade, falando a Irmandade de Portugal, pedimos para estar aqui alguns anciãos que já têm estado com vocês lá. Mas todos que estão aqui já têm estado com os irmãos aí em Portugal, nas reuniões, congregando, visitando, as esposas também, e com muito assim carinho aceitaram a oportunidade de estar aqui para prestar também esta solidariedade à amada família portuguesa que nós nos amamos a todos. Quem tem a palavra, venha ler. Servos de Deus, Deus da palavra, irmão Hélio, Deus te põe avante, meu irmão. Elias, irmão de Camires, Valdir, Deus te dá a palavra, irmão Nilson, o irmão diácono Edson, né? Borlengue, Toninho, Demilson, Gerson, outros lá atrás, irmão Paulo, o irmão Heber, outros, Davi, os irmãos, irmão Douglas, Deus te dá, outros irmãos. Vamos ver. Deus te dá. Valdir.
Senhor, traz avante para lermos juntos a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas 22, verso 39. Jesus em Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estes versos. Esta passagem, os irmãos sabem bem, o Senhor Jesus foi orar para pedir forças a Deus de enfrentar o que havia, ou que estava no seu caminho, já determinado por Deus, que era a morte. Aqui o cálice a que ele se refere é a morte. O cálice mais amargo da humanidade é a morte. E ele havia de passar por ele. E se não passasse por ele e não vencesse o obstáculo da morte, a igreja não teria vida. Porque a vida nossa, a que nos referimos e a que a palavra de Deus traz, ela é só depois da morte. Porque ele diz que desta vida nós não somos, que nós somos peregrinos, somos forasteiros. Quando fala desta vida, ele diz: essa vida é pequena e é passageira, não ame o mundo, nem aquilo que no mundo há. A vossa vida é como uma fumaça que aparece e já desaparece. A vossa vida e a vossa glória é como a erva e a flor da erva. Secou a erva, acabou a sua glória e a sua flor. E ele falava isso referindo-se à pequeninez da vida do homem na terra. Porque a promessa de Deus fez para com os homens era reconduzir o homem à eternidade, para viver eternamente. Mas, irmão, ele não podia chegar a este ponto, por causa do erro que houve em Adão. Então, ficou o homem parado. Mas Deus sempre tratou da humanidade, tratou dos homens, querendo levá-los sempre a um ponto melhor. Porque as orações que os profetas faziam mexiam e também cobrava de Deus
Alguém orava, dizia: Senhor, tenha piedade de nós que somos carne. Outro dizia: aperfeiçoa a obra da tua mão. Ela não está perfeita. Ela precisa ser aperfeiçoada. Jó, quando escreve, diz a temeridade, ou melhor, a brevidade dos dias do homem. O homem, ele vive seus 70 anos, e depois disso desce a sepultura, e ele ainda questiona. Até a árvore, quando é cortada, se ficar a raiz na terra e correr a água, ela brota, mas o homem não brota mais. O homem desceu à sepultura, ele não prevalece contra ti. E falava para Deus: tu sempre prevalece em cima do homem. Bendito o nome santo do Senhor. Então, a morte, aqui é o cálice aqui, esse cálice tinha que ser, estou falando assim, bebido, quer dizer, tinha que ser resolvido a situação desse cálice, que era o amargo da morte, o medo da morte, porque a morte, ela espantava. Hoje, a morte não espanta o cristão, mas no tempo passado, a morte espantava. Morte era ponto final, e final, e final. Bendito o nome santo do Senhor. Todos os que morreram, desde Adão até Cristo, foram à sepultura e de lá não saíram. Então o Cristo sabia o que ele havia de enfrentar e foi buscar força ao Pai no Monte das Oliveiras, orando, pedia: se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É dizer, me livra desta hora. Falando com Deus, como se fala amigo com amigo, porque os dois eram só. Se tu queres, livra-me da morte. Você tem poder, você pode, mas eu não posso dizer: seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. A minha é sair fora, a minha é desviar dessa hora, mas a tua é soberana. O mistério que está atrás disso, só tu sabes. E era mistério profundo, que depois foi revelado, foi mostrado à igreja, e os apóstolos entenderam. O apóstolo Paulo escreveu, todos escreveram com grande grandeza, porque entenderam que a morte era necessária. A morte tinha que ser vencida. Se não tivesse quem vencesse a morte, a igreja não tinha, pode ver, não tinha esta vida, porque a obra de Cristo só foi validada, ou só tornou-se forte e robusta, e todos creram, e ele levantou a igreja quando? Quando ele saiu da sepultura. A hora que ele ressuscitou, ele deu vida para a igreja. Se ele ficasse na sepultura, seria um profeta, um Elias, Jeremias, um João Batista, como qualquer outro profeta. Mas como ele ressuscitou, ele deu vida e diz: sou eu, Pedro, vem cá João, vem cá Tomé, põe a mão no lugar do cravo, na lança, sou eu mesmo. Foi lá no rio, no mar pescar, vocês cataram alguma coisa? Catamos um pouquinho de peixe, mas joga do outro lado, pega mais. Cataram uma quantidade de peixe. Quando chegou na praia, o Senhor, depois de ressuscitado, com o corpo que foi sepultado, com o corpo que foi sepultado, atravessava a parede, aparecia aqui, aparecia milhares para frente, estava aqui, daqui a pouco estava lá, onisciente, onipresente, onipotente. Aparecia,
Então, quando eles chegaram às barrancas da praia, vocês têm alguma coisa para comer? Não temos, mas eu tenho aqui, vem cá, eu tenho um pouco de pão aqui e uns peixinhos assados, vem comer comigo. Olha isso aqui, comeu pão e peixe com o corpo que foi morto na cruz. Comeu pão e peixe com o corpo que foi crucificado e ressuscitou. O mesmo corpo comeu pão e peixe junto com os seus discípulos. Vocês estão vendo quem eu sou? Sou eu que falei que ia ficar 3 dias no ventre. Como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ia ficar 3 dias no seio da terra. É o 3º dia. Estou com vocês. Tem mais alguém que não me viu? Não. Ficou 40 dias aparecendo para cá e para lá. E quando subiu, os galileus, olhando para o céu, admirados daquela visão, que a nuvem desceu e recolheu o Senhor e subia. E quando subia, os galileus atônicos, atentos àquela visão, anjos desceram e de Galileu, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Vamos ver esse Jesus, não chore, esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, breve ele virá para vós, já já ele está de volta. Então, irmão, nós, a igreja, a irmandade que serve a Deus, irmão, esse santo Filho de Deus, que foi em Getsemane, no monte, pedir para mudar a sentença e que o cálice ele não bebesse dele, mas bebeu. Depois de ter bebido, antes dele ir para a morte, ele disse: quem crê em mim, pregando nas aldeias e pelos vilarejos e pelas cidades e pelo deserto, ele dizia: quem crê em mim não morre. Por quê? Porque não morre? Vocês vão dormir. Mostrando e falando: quem crê em mim não morre mais. Dorme, porque o dia que eu voltar para buscar a igreja, eu o ressuscito. Vocês estarão dormindo e eu vos levantarei. Ele falava: quem come da minha palavra não morre. Quem comer do meu corpo não morre. Quem beber do meu sangue não morre. Não ame o mundo e nem aquilo que no mundo há. Ame a Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E mostrava claramente: saiam desta vida, desliguem desta vida, desapeguem desta vida, tem coisa melhor. Mas como é que vai dizer que tem coisa melhor? Mas Deus muniu ele, meus irmãos, de uma grandeza e de uma força, que ele tem coisa melhor. Como é que tem coisa melhor? Na casa de meu pai, eu vim de lá, eu sei como é lá. Por isso que estou trazendo a mensagem. Vocês querem ir comigo? Venha comigo. O caminho que eu faço, vocês vão fazer também. Aonde eu pôr o pé, você põe o teu. Aonde eu andar, você também anda. Vamos, nós vamos chegar no céu. É o conselho da palavra. Então, queridos irmãos, ele foi pedir força, mas Deus não livrou ele da morte. Mas está escrito em outra parte que Deus o ajudou e tirou ele da morte. Tirou porque o império, irmão, da morte, do inferno, estava na mão de Satanás. Satanás fechava e abria e ninguém mexia com ele. Deus deixou isso com ele, até a chegada do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus foi à sepultura,
foi à sepultura. E ressuscitou, aconteceu o quê? Quando ele ressuscitou, ele já venceu a morte. Já de morto tornou em vida, a ressurreição efetivou-se. Mas ele ainda tinha que aparecer, mostrar, provar a todos que ele havia sido glorificado com a ressurreição. Ele passou por João. João, que estava na ilha de Pátmos, preso por causa do testemunho de Jesus, ele apareceu na ilha de Pátmos. João, desanimado, caído, bem desalentado, tocou nas costas dele e disse: João, acorda, sou eu. Quem é? Eu sou Jesus. Quem Jesus? Eu, Jesus, que morri e já ressuscitei. João, acorda, João. Levanta, abre os olhos. Vê direito. Põe atenção. João, aqui está a chave. A chave da morte e do inferno, e eu arranquei das mãos do diabo. Agora está na minha mão. A porta que eu abri, ninguém fecha. E a que eu fechar, também ninguém abre. Pode estar seguro, você está garantido. Eu morri, ressuscitei, te dou guarda, te dou proteção. Glória ao nome santo do Senhor. Então, aqui, nesses pontos que Deus está dando de explicar, é onde está apoiada, nossos irmãos, a nossa esperança. Agora o que Paulo escreveu dizendo aos coríntios. Teve algum da igreja de Corinto, que sempre tem algum, que quer saber mais ou entortar as coisas para não dar certo. Então eles diziam que já havia sido feita a ressurreição e que a ressurreição era de Cristo. Paulo dizia, se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou, porque ele é o primeiro da ressurreição. Então, provava dentro da Escritura, Paulo dizendo que haveria de ter a ressurreição. E Paulo dizia, se não há ressurreição, então vamos comer, beber, e viver e morrer. Por quê? Fazer esmola, ir na igreja, cantar, orar, pedir, e não tem. Qual é a compensa disso? Nenhuma. Só terminar os dias, morre que nem os outros, e não ressuscita. Então, se não há ressurreição, não tem esperança. Mas se há ressurreição, dizia ele, se há ressurreição como Cristo ressuscitou, esforça-te, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Por isso, irmão, é que nós apoiamos a nossa fé em Cristo. Toda a nossa esperança está no partir desta vida. Por isso a palavra fala, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Quanta gente que começa bem e acaba mal. Quantos que começa meio difícil, mas termina muito bem. Melhor é o fim do que o princípio dela. Caprichemos, irmão, para quando chegar no fim, terminar como terminou o irmão Fonseca, como terminou o irmão Eduardo aí da Lapa, outros daqui, outros que foram agora esses dias, e tantos outros por esses interiores afora, que dormiram, as famílias choram. Ai, foi o papai, foi o vovô, falando justo dentro da palavra. Perdoe, mas precisamos falar. Não era para chorar. Era para se alegrar e dizer, Senhor salvou meu pai. Senhor salvou meu neto. Senhor salvou minha família. Esta vida, desculpa, é isto aqui. Sendo crente ou não sendo crente, nós vamos partir desta vida. É o que o Senhor já deu há pouco, com outras palavras. Se nós sabemos que vamos partir e que vamos deixar essa vida, por
que você não se prepara e eu não nos preparemos para sair daqui com a esperança da vida eterna? Você sabe que vai. E por que não se prepara? Você sabe que vai. Eu sei que vou. Quando é o dia? Quando é a hora? Não sei. Falta muito, falta pouco. Nem sei, sabe. Mas vai. E se sabe que vai, prepara. Custa você pegar a palavra de Deus e pôr ela, e amar ela, e pôr ela dentro do corpo. Não é a Bíblia inteira. Meditar ela e dizer: Senhor, guarda, salva, me santifica, não deixe eu pecar, não deixe eu errar. Eu quero ver a tua face, eu quero ver o meu pai lá no céu, eu quero ver a minha esposa, quero ver meu avô, quero ver o meu filho, quero encontrar no reino da tua glória. Tenha esperança. Esperança viva, porque vai acontecer. Deus seja louvado. Queridos irmãos, agora com uma oração de agradecimento, quem vem agradecer? O irmão Valdir, você de agradecer? Ou se não, o irmão já agradeceu alguma vez aqui, Elia? Então vem agradecer, uma vez cada. Vem, irmão Elias, por favor. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Amém. Fiel é o Senhor. Nosso eterno Deus e bom Pai que está no céu, na tua santíssima presença, Pai eterno, voltamos aqui para agradecer-te a grande obra que fizeste na nossa vida, enviando o teu Filho Jesus para nos abrir a porta da salvação, pois no tempo certo entramos por ela, Senhor. Estamos felizes na tua presença, agradecendo-te por teres lembrado de nós, Senhor eterno, e nos chamando nesse caminho. Deu-nos a esperança da vida eterna com glória no céu, pois nos colocaste nesta senda de luz, Pai eterno, nesta alta e soberana vocação, com o qual tem nos trazido até este momento, e já te rogamos, segundo a tua palavra, leva-nos até o último dia da nossa vida, Senhor, na esperança da vida eterna. Glória ao teu santo nome, pois o homem do mundo não tem esperança, fala de Deus, mas não entende e não compreende. Mas oxalá que nesta manhã, Senhor, tu nos tem trazido na tua presença, e como escola, Senhor, tu nos tem dado uma aula espiritual na tua presença, pois vamos sair mais sábio, glória ao teu nome, pois vamos compreender que a nossa existência para uma grande obra de salvação, pela esperança que está em nossa vida. Ó Deus, nós não queremos ser malograda a nossa fé, nem a nossa esperança, mas dá-nos, Senhor, força para nós vivermos até o último dia da nossa vida, pois a palavra falou na ressurreição, a palavra falou na fé, a palavra falou na esperança, e que cada um de nós saiamos da tua presença nesta manhã com uma certeza ímpar, Pai eterno, que vamos habitar no céu. Glória ao teu santo nome, Pai adorado e santo. Queira consolar todos os corações do teu povo, como a nossa querida irmandade ali de Portugal, como a família
família do nosso querido irmão Antônio Fonseca. Consola-os pelo amor do teu nome, Pai glorioso e tanto. Dá-nos a graça de um dia vermos a tua face como ela é. Aleluia. Abençoa os músicos que tens preparado, abençoa os irmãos que vieram, Senhor, os irmãos que trabalharam também na parte, Senhor, de demonstração, Senhor, das mãos que falam. Senhor eterno, tem nos abençoado em tudo nesta manhã, e deste também ao teu servo a presidência e a pregação desta santa palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, lembrando-nos, Senhor, até o último dia da nossa vida, que Cristo veio para salvar, e nós temos fé que vamos acordar um dia no reino da tua glória. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Cantar aquele hino, os que no Senhor dormiram, é 427. 4, 2, 7.
Deus seja louvado. Amém. Irmãos, estamos contentes com esta boa preparação de Deus neste santo culto extra, onde aqui, irmãos, o Senhor tem enviado consolação pela sua palavra, pelos conselhos, e as famílias enlutadas por este mundo afora, tanto no Brasil como lá em Portugal, outros países também. Quanto aos santos, o divino serviço no funeral do caro irmão Antônio Fonseca, em Portugal, será feito lá, é feito no cemitério mesmo, já próximo de onde vai ser sepultado. E eu falei ontem algumas vezes com os irmãos de Portugal, falei com o irmão Vitor também. Então Deus dará a graça de ser feito lá o serviço divino no funeral do caro irmão, que vai ser daqui a 2 horas, será 2 horas da tarde aqui no Brasil, e lá será, portanto, vai ser daqui a 1 hora já, porque será às 16 horas lá em Portugal. De modo que, certamente... É meio-dia, é 12 horas, 4 a mais... Às 16 horas lá. Então, de modo que não haja entendimento diferente e que ninguém venha a ser murmurador e nem crítico. Irmãos, foi um sentimento, Deus tem dado a graça depois que o caro irmão Jorge Cury não pôde ir mais atender ali em Portugal. O irmão Cláudio, que o acompanhava, passou a ser o servo aqui do Brasil, que está todo ano e todos os problemas e todo o atendimento a Portugal. E surgiu, Deus colocou no coração do servo de Deus, de fazer desta forma nesta manhã, e estamos consolados por Deus. Deus seja louvado. Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a sua palavra e esperança permaneça em nosso coração. Amém. Perdão, querida Irmandade.